Boa noite para vocês todos. Estamos aqui aguardando o pessoal chegar para mais uma live, falando sobre as expectativas, né, e a realidade, o que é uma coisa e o que é outra. A gente está iniciando o nosso ano na Vitrício. Oficialmente a gente iniciou na segunda-feira, né? Os trabalhos retornaram meio nas nossas casas, mas a gente já começou a fazer toda a produção e a programação de 2021, e sem vocês isso aqui não pode acontecer e não vai acontecer se a gente não se unir para crescer juntos, né? Então eu vou aguardando o pessoal entrar. Essa live foi criada por nós de um desejo, né, que surgiu para mim. Ai, Jesus. É porque eu moro perto da roça, sabe, gente? Entrou um bicho imenso aqui. Então, é ao vivo, então ao vivo tem de tudo, né? Então vamos fazer um negócio, filho? Vamos passear para lá? Só um minutinho que eu volto. O que eu adoro em live é isso. Tudo acontece e qualquer momento vocês podem ver que sair gritando aqui ou correndo, porque se um besouro agarra nessa cabeleira minha, vocês vão ver o desespero da pessoa aqui pra gente dar continuidade a essa live. Então eu vou aqui chamar o pessoal dos nossos grupos. E aguardando um pouco, uns minutinhos, temos 3 minutinhos de live. E a gente vai chamando o pessoal. Oi, Rá. Tudo bem? A minha filha tá chegando aí também. Vamos marcando, quem vai chegando, vai marcando os amigos, vai marcando o pessoal. Que essa live foi, assim, marcada de inspiração pra gente começar realmente o ano batendo aquele papo. Vamos lá. Vamos chamar o pessoal do Bom Dia com a Vitrício. Já estamos ao vivo. Coloquei aqui Vive. Como que foi para nós esse 2020, né? A gente fez tanto plano para entrar 2020, quando a gente 2020 vai ser um ano abençoado e muitas pessoas acabaram por acreditar que por conta da pandemia esse ano não foi um ano bom. E a gente sabe que as coisas não acontecem muitas vezes dentro da nossa expectativa. Mas por que será? Por que será que a gente não consegue perceber porque as coisas às vezes não acontecem como a gente esperava? Pessoal do Bom Dia com a Vitrício, a gente já está online. Foi um vídeo um áudio aleatório aí em cima, mas a gente está esperando vocês. Vamos entrando aqui. Temos uma urgência aqui da Vitrício, uma paciente necessitando de ajuda. Ao vivo, hoje está acontecendo de tudo. Isso tem um tempo já que eu tô vendo aqui. A gente estava
se arrumando e fazendo os vídeos do nosso curso. Ei, Carla, boa noite, tudo bem? Estamos juntos aqui. A gente vai esperar mais uns 4 minutinhos vamos marcando as pessoas, vamos alertando as pessoas sobre a nossa live para a gente poder chamar o pessoal para estar presente, para a gente bater esse papo, o que é expectativa, o que é realidade para você. Você já alimentou expectativas e não conseguiu, quando chega a realidade não é aquilo que você esperava. Tá sem som? Uai, será por quê? E agora, melhorou, Carla? Põe um joinha ou um assim pra mim. Se você tá me ouvindo, minha voz, põe um joinha. Se não, coloca a mãozinha assim pra baixo. Será que é o sinal da internet que não tá legal hoje de novo? Ou eu vou ter que reiniciar a nossa live? De repente eu vou ter que iniciar. Não era pra estar sem som, não. Deixa eu ver aqui, Carla. Ah, ok. Tá me ouvindo agora então, né? Eu mandei até mensagem pra você no WhatsApp, Carla, pra gente ver. Então, vamos lá. Estamos ao vivo agora, vamos esperar mais 2 minutinhos pra gente entrar. Vamos marcando as pessoas, realidade versus expectativa, expectativa versus realidade. Então, vamos conversar sobre isso. Eu fiz aqui um roteirinho, né, pra gente conversar sobre a nossa... Ah, tá. Então, gente, olha, a Carla disse que estava sem som, ela saiu e entrou, e aí melhorou. Então, o que que acontece, gente? Eu quero começar essa live, aproveitar, né, porque a gente precisa marcar as pessoas, esperar, muitas pessoas costumam chegar um pouquinho atrasada, essa live vai ficar gravada também. O que eu queria trazer hoje nessa live, nós estamos começando o nosso ano. A Vitrice, ela teve que dar uma... Eu acho que todos nós, né, tivemos que nos reinventar no ano passado para poder continuar os nossos trabalhos. Para quem não conhece a Vitrice, o nosso propósito é despertar almas, é despertar pessoas para a sua melhor versão, para suas competências, para tudo que ela é capaz de realizar na sua existência. E muitas vezes todos, né, de alguma forma, em alguma medida, né, nos sabotamos, não achamos que somos capazes. E ano passado, muitos de nós fomos ainda mais testados, né? A gente vinha num processo na Vitrice de muito curso, de muita capacitação para entregar para vocês o nosso melhor. Já tem aí uns 5 anos que a gente está numa corrida intensa, né, para trazer o melhor para vocês. E 2020 foi assim um ano que eu falei, agora a gente vai fazer os nossos grupos, agora a gente vai fazer as nossas aglomerações, mas não teve como acontecer da maneira que a gente esperava. E isso não foi só para nós, né? Não adianta a gente... O que muitas pessoas fazem, às vezes a gente se dá o direito de fazer por um dia ou outro, é ficar se vitimizando. E nesse momento de vitimização, de se compadecer, né, de olhar para tudo que está acontecendo, de alguma maneira ficar lamentando, a gente precisa, e foi isso que a Vitrice fez, foi isso que nós fizemos, buscar correr atrás
para poder nos adaptar a essa nova situação que se apresentou. Isso demandou tempo, então alguns cursos que a gente lançar, né, no ano passado, a gente precisou, e todos precisaram ao mesmo tempo, então as pessoas que criavam os sites estavam ocupadas, tinha uma demanda grande, e aí a gente foi buscando até que nós encontramos o pessoal necessário a essa transformação da Vitriz. E aí eu tive tempo nesse tempo todo de pandemia, né, do 2020, se Deus quiser, a gente vai transformar isso, né, tudo que aconteceu, toda essa experiência em algo melhor. E eu fiquei pensando, né, na situação toda do que a gente estava passando, e me lembrando de 2019, de todas as pessoas que fizeram parte dos nossos grupos, obrigada, irmã, de todas as pessoas que fizeram parte do nosso grupo, de todas as pessoas que foram no Constelar, de todos os momentos que nós vivemos aglomerando, né, se abraçando lá na Vitriz, nos nossos grupos terapêuticos. E aí eu fiquei lembrando das pessoas da equipe, né? Então eu gostaria muito, muito, muito de agradecer as pessoas de 2019 que estiveram lá na Labuta também, né? A gente tem que agradecer as pessoas de 2020, mas nós nos afastamos das pessoas que estavam mais coladas em nós em 2019, e eu senti uma tremenda falta dessa união, né, dos staffs. Ficou aquele gostinho de quero mais, né, de cadê aquele calor humano daqueles que fizeram parte de 2019, que todos nós acabamos por nos afastar um pouco, né, com essa questão da distância e da internet. Então, essa live tem o propósito de trazer uma avaliação, uma busca por aquilo que realmente aquilo que a gente idealiza, como a gente idealizou 2020, muito movimento, e de repente foi como se tivessem puxado o nosso tapete, e aí, né? O que eu vou fazer? O que agora eu vou fazer? E aí, de repente, a gente começa a tentar se reinventar, a tentar olhar para tudo isso. E a Ladimê é nossa companheira de vários grupos, né? Ela sabe do que eu tô falando, né? Desse distanciamento que aconteceu, né, Ladimê? Necessário, né? A gente sabe disso. Mas tudo isso me fez, quando no início da semana a gente já tinha uma programação de lives, eu ia passar para minha irmã, que trabalha comigo no marketing, fazer as artes. Eu falei, não, eu quero fazer um momento onde eu relembre também 2019, as pessoas que não estiveram em 2020, não porque não quiseram estar com a gente, mas porque estiveram de alguma maneira à distância, né? Estiveram de alguma maneira buscando estar presente o quanto puderam estar presentes, né? Então eu queria falar na Carla, eu queria falar na Paloma, eu queria falar na Gildinha, que ai, olha, os bonequinhos, os emojis aí assustando a Ludmilla, porque ela mandou carinha rindo e não era rindo não. Acontece. A Elaine Rossini tá aqui também, que, né, morre de saudade disso tudo. Eu queria lembrar da Ângela, eu queria lembrar da Amanda, que apesar, né, de estar fazendo o curso com a gente, ficou mais próximo um pouquinho, mas não tem ido aos nossos encontros, nem online da constelação. Eu não posso esquecer ninguém, gente, por isso que eu tô pensando aqui. A Judinha, que fazia a limpeza da clínica, também a Jalene, que era secretária e deu espaço para minha irmã trabalhar lá com marketing, de repente ela acabou nos auxiliando em alguns serviços, né? Agradecer a todas essas pessoas que fizeram parte, e se eu estiver esquecendo de alguém, porque a gente tem tempo aqui, né, na live, então às vezes a gente quer correr e acaba que esquece de falar, citar algum nome. A Érica, né, a Érica não pode de maneira alguma, a gente não pode esquecê-la, ela sempre foi muito presente, é uma pessoa muito constante.
E todas essas pessoas que fizeram parte, os clientes, eu não vou citar nomes, porque são muitos, mas algumas pessoas realmente estão muito próximas da gente. Pessoas que nunca foram à Vitrice, não me conhecem pessoalmente, do Bom Dia com a Vitrice, que são tão presentes, que me mandam tantas mensagens bonitas de gratidão, e eu também agradeço a presença deles nesse momento de meditação de todas as manhãs, de segunda a sexta, as nossas mensagens, no momento que eu medito eu compartilho com elas, né? E elas têm me dado um feedback muito bonito. Então, gratidão a vocês, aos amigos do Face, que a gente vem crescendo juntos, né, com tudo isso. A gente é amigo, né, que as pessoas que mais visualizam as minhas coisas e eu visualizo as deles, a gente tem muitas afinidades. Então, eu também quero agradecer pessoalmente, né, como profissional e como ser humano, todas essas pessoas que compartilharam tantas coisas lindas, difíceis às vezes, mas juntas a gente foi conseguindo entender esse processo de 2020 para a gente despencar agora nesse 2021 mais conscientes, né? E mais conscientes de quê? A gente às vezes parece criança, né? Vai chegando o final do ano, a gente pensa que o Papai Noel vai passar e entregar um ano novo para nós. E que tudo vai ser diferente quando o reloginho virar, zerar e o ano novo surgir. Essa é um pensamento muito fantasioso, né? Boa noite. Ali tá chegando mais gente. Boa noite, Aline. E boa noite, Constança. Boa noite a todos que está aí, né? Que estão aí, a todos vocês. Então, a gente pensa que vai chegar um presentinho embalado e que tudo vai mudar. E a gente cria expectativa. Ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E de repente, a gente, talvez e só talvez, a gente não está pronto, não está preparado para o que possa vir, como foi em 2020. Mas e como a gente pode estar pronto e preparado? Como que a gente... eu gosto muito disso, a minha professora brincava muito, né, na psicologia transpessoal, quando eu fiz o meu curso lá em São Paulo, sobre isso. Todo mundo pronto, pero não preparado? Ou é o contrário? Eu acho mais ou menos assim. E é muito interessante, porque às vezes a gente se vê pronto, mas não está preparado, né? A gente quer alguma coisa, mas será que nós nos preparamos? E aí a gente gera aquela expectativa. E aí, o que é ter expectativa? É esperar algo. É estar aguardando que algo aconteça. E geralmente, né, na nossa sociedade, na nossa realidade hoje, o mundo de hoje, aquele mundo do não sabe esperar, né? Tem que ser tudo para ontem, né? Aladimê, gratidão, mulheres, maravilha, maravilha, todas guerreiras na busca. Com certeza somos todos buscadores, né? E aí a gente fica naquela expectativa, naquela ansiedade, criando mil fantasias de como vai ser o ano e as coisas que eu quero conquistar, aquilo que eu quero realizar. Mas o que é a realidade? A realidade é aquilo que eu dou conta. Aquilo que eu dou conta de realizar e aparece para mim. É aquilo que eu realmente posso fazer, aquilo que realmente eu dou conta de realizar. E aí a gente tem alguns ditados populares, né, que já dizia, né, dá o passo maior que a perna, né, cuidado que você vai dar um passo maior que a perna. E às vezes é isso que a gente faz, né, a gente quer dar um passo maior que a perna. E o que a gente precisa, e aí a gente gera uma realidade negativa, porque cada vez que eu acredito, quero, desejo e saio em busca sem o preparo ou sem estar consciente, né, estar presente, analisando os pontos de vista diferentes a respeito de um mesmo desejo, sem uma capacidade de perceber o porquê até que eu desejo, eu gero algum tipo de frustração. Eu posso sim gerar algum tipo de frustração. E aí é muito difícil às vezes, quando a gente não tem autoconhecimento, se eu gero muita expectativa, quando eu caio e eu não estou preparada, não estou fortalecida para me levantar, porque todo o processo de conquista pode trazer frustrações, né? No processo da conquista, as quedas são comuns. Se eu não estou com estrutura psíquica, se eu não estou com estrutura emocional para lidar com esses desafios, né? Na busca, no caminho de alcançar as minhas metas,
eu realmente posso entrar em processos muito doloridos, né? Quando veio o 2020 da maneira que entrou, eu assustei bastante e eu tive que fazer um momento, eu parei tudo e fiquei meditando. Porque eu queria entender qual era o propósito disso. Porque tudo, gente, tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. E é isso que eu gostaria de passar para as pessoas que acreditam no propósito da Vitrice, que é despertar almas. Despertem isso dentro de vocês. Nada acontece por acaso. E se acontece, tem algum motivo, algo que motiva o que está acontecendo. E pode ser um motivo que vem de mim mesma, e pode ser um motivo que vem do sistema. Pode ser algo que precisa ser olhado para a coletividade. Porque nós não vivemos independentes de ninguém, né? A gente não consegue nada sozinho, a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Então a gente precisa estar muito centrado. E aí a gente olha, né, os orientais diante da pandemia, em especial os chineses e os japoneses, e a gente vê o nível de foco, né, em grandes catástrofes, por exemplo, o Japão, o que eles fazem, né, coletivamente para o bem comum, como que eles agem para alcançar um propósito, mas porque eles têm o hábito de estar presente, né, de estarem presentes. Então é muito importante quando a gente espera algo, ou seja, quando a gente deseja alcançar algo e gera essa expectativa, para que a realidade não seja algo frustrante, nós precisamos estar presentes. Porque a hora que a gente leva aquela queda, se a gente tiver uma boa leitura, uma boa capacidade de percepção, a gente aprende com a queda e levanta mais forte. Então esse é o grande propósito. A Elaine está falando que adoro este entendimento passado a todos nós. Sim, é um entendimento, eu acredito que seja esse sistêmico, né? Porque nós não estamos isolados. Em momento nenhum, nada está isolado no planeta, no universo. Em lugar nenhum, fazemos todos parte de um grande todo, em equilíbrio ou gerando algum caos até que retome o seu equilíbrio. Mas é importante que a gente faça dessa maneira, né? O que eu espero? Então, se eu tenho uma frustração, é porque eu não alcancei aquilo que eu desejei. E essas frustrações podem trazer grandes desequilíbrios emocionais, porque eu não estou pronta para lidar com ele. Então, por isso que a gente aqui na Vitrice diz, abre o olho, desperta, pratica meditação, faça a sua terapia. Se você tem depressão, se você tem algum transtorno, busque ajuda, espere receber alta. Espere o profissional dizer para você, olha, e pode ser aqui na Vitrice, gente, mas pode ser com qualquer outro profissional que você tenha afinidade. O importante é que você busque o seu equilíbrio emocional, porque senão nós vamos soltar fogos, nós vamos fazer festas, nós vamos nos confraternizar no final do ano, gerar as expectativas e passar o ano frustrados, porque nós não temos competência para gerenciar a nossa vida e alcançar as nossas metas. Percebe isso? Por que isso acontece, né? Por que nós não alcançamos tudo aquilo que a gente espera? Porque muitas vezes a gente não está preparado para aquilo. É uma coisa muito interessante, né? Eu estava analisando aqui tudo que eu queria falar com vocês e esse ponto é um ponto que eu coloquei aqui que eu não quero esquecer, olha. Nós às vezes nos surpreendemos e conquistamos mais do que a gente espera, mas muitas vezes nós criamos uma expectativa e desejamos algo que não é para nós. É algo que você não está conectado com a tua essência, com o teu propósito, e aí você deseja algo muito, mas o que está motivando o seu desejo? É um contexto social? É uma necessidade egóica que está motivando, que está induzindo você a essa expectativa, a esse desejo? Então esse é um fator que traz muita frustração, porque inconscientemente você vai estar reverberando que não é aquilo que você deseja de verdade.
E aí você não atrai. Já viu aquelas coisas que a gente tenta fazer e nunca dá certo? Eu costumo dizer assim, gente, não é para dar certo, é porque não é melhor para mim. Então, se você não tá antenado com isso, você fica igual aqueles carrinhos de batida que chega na parede, pem, volta, dá roda, bate. Você fica só batendo cabeça e a sua vida parece que não anda. Então você gera uma expectativa, mas a realidade nunca você realiza nada, né? A realidade não alcança. E aí aquilo vai virando uma bola de neve. Na minha vida nada dá certo, na minha vida só aparece gente para prejudicar. E às vezes é porque não tem que ser. As redes sociais induzem muito isso, né? Buscar uma realidade equivocada. Sim, as redes sociais hoje... eu me recordo que no nosso curso que a gente deu lá na Vitriz de Atualização em Saúde Mental, na época eu não li nada muito, né, próximo na nossa data agora, estudos recentes eu não li, mas na época eu e o Raidel lemos um estudo que dizia que nos Estados Unidos a grande parte dos suicídios era por inveja. As pessoas tentavam suicídio e suicidavam lá nos Estados Unidos por desejar ter a vida, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí, quando eles achavam que, se comparado ao seu vizinho, ao colega, ao colega de trabalho, de escola, de faculdade, você não era tão bom, então você desmotivava. Esses dias eu vi um documentário, há uns meses atrás, falando sobre a questão do uso de droga. E aí uma pessoa da década de 60 fala assim, engraçado, na minha época a gente estava na faculdade usando droga para se divertir. Hoje vocês usam droga para poder ser o melhor aluno, para conseguir estudar mais e ser melhor do que o outro, e entra em sofrimento e ansiedade, tem todos os efeitos colaterais do uso abusivo de droga nessa disputa de ser melhor do que o outro. E a gente, nessa corrida para ser melhor do que o outro, a gente esquece de ser melhor a cada dia, para nós mesmos, né? Então, o que eu tenho, que às vezes eu estou buscando, não está dando certo? Eu estou buscando aquilo que alimenta o ego, né? E aí, uma outra coisa que faz a gente entrar em frustração. A gente deseja muito uma coisa, e quando a gente deseja de alma, que a gente sente que é aquilo que a gente veio para fazer no mundo, a gente fala, tenho o dom disso. Então eu vou sair, vou fazer, porque eu já tenho o dom, eu tô pronta, eu nasci pronta. Gente, existe uma coisa assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então todos nós acreditamos aqui na Vitriz, e por N estudos que nós já fizemos, que todos nós temos um propósito, que todos nós viemos aqui com um propósito. Só que o que acontece? A gente, nesse desenvolvimento nosso, a gente acaba achando que o propósito é um propósito social e coletivo. A gente tem também esse propósito social e coletivo, mas a gente tem um propósito de alma, um propósito pessoal. E aí o que eu faço? Eu esqueço disso. Quando eu esqueço disso, eu sofro aquilo que eu falei antes, né? A gente sofre porque fica querendo algo do ego só para dar uma satisfação pro exterior. E quando eu descubro que eu vim fazer aqui, eu não entendo que eu preciso me capacitar. Então, o que vai me capacitar a fazer aquilo que eu vim fazer de maneira eficiente, de maneira até mesmo, quem sabe, né, fazer algo inovador naquilo que eu vim fazer? É o conhecimento. A faca serve para quê? Não é para cortar uma carne? A gente tem faca de carne, faca de pão, a gente tem faca de todas as formas, né? É faca. Mas se essa faca não tiver amolada, para que serve aquela faca? Só para cortar o dedo da gente, né? Que a gente tá cortando uma faca, cega a faca, só corta o dedo da gente, que é o que não era para ela fazer. Então nós somos assim. Se a gente não afiar a nossa ferramenta, ou seja, se a gente não pegar aquele dom, aquele talento que a gente tem e afiar, né? E burilar, e trabalhar, e polir, se a gente não adquirir conhecimento e competências para aquilo, a gente não vai conseguir exercer a nossa missão, a nossa função, o nosso propósito aqui na Terra. Então a gente precisa, às vezes, despertar que se a nossa expectativa não está sendo satisfeita,
Pode ser que eu não estou envolvido o suficiente no meu propósito, fazendo com que esse dom que eu tenho é o conhecimento, exatamente. Esse dom que eu tenho seja utilizado de forma eficiente, porque eu não estou procurando conhecer, né? Eu não estou procurando pessoas que têm o mesmo dom que eu, que vieram antes de mim e já tiveram experiências e que podem agregar aquilo que eu vim fazer, né? Agregar valor àquilo que eu vim fazer aqui. Então, esse é um ponto que eu gostaria de falar com você. Então, a gente realmente precisa trabalhar corretamente, buscar o conhecimento, para a gente realmente exercer aquilo que a gente veio exercer de forma competente e capaz. E aí, por que nós não fazemos isso? Por que nós não buscamos, às vezes, aprender coisas novas dentro da área que a gente se propõe, dentro daquilo que a gente percebe que veio para fazer? Porque nós temos crenças. As nossas crenças que também que determinam os nossos valores e fazem a gente escolher pelo ego a nossa função aqui na Terra e esquecendo o nosso propósito de alma, se afastando daquilo que realmente a gente veio fazer, ele também determina para nós um certo medo de buscar o conhecimento e admitir que a gente não sabe. Nós precisamos romper com essas crenças limitantes, romper com isso tudo, para que a gente possa se abrir para o novo. E perguntar, né? Eu acho muito interessante o poder das perguntas que a Barra de Axis traz para nós através do TUD, que o TUD facilita grupos de barras lá na Vitrice e faz terapia também lá, né? Tem a sala dele lá. As barras traz muito isso, o poder da pergunta. Então, se você acha que você já tem toda a resposta, você não consegue enxergar outras saídas, você não consegue enxergar outras possibilidades. E quando você entende, se você observar os grandes cientistas, essas crenças também nos limitam, Amanda. Então, se a gente perceber os grandes cientistas, eles estão sempre se questionando, perguntando, e quando eles encontram uma resposta, eles encontram uma outra pergunta que traz a evolução, até mesmo se ele descobre uma determinada coisa, daquilo dali, daquele ponto de descoberta, ele não sossega. Ele está sempre se perguntando. E quando ele não consegue se perguntar e paralisa naquela descoberta e acredita que aquela verdade é absoluta, o que acontece com ele? Ele morre, vem outro e duvida e aí transforma aquilo que ele aprendeu em outra coisa que vai além. Então os conhecimentos eles vêm despertando as almas ao longo dos séculos, né? E trazendo para nós inovações. Então as perguntas te empoderam, te dão a capacidade de ver uma mesma situação de várias maneiras, né? Então uma das coisas que eu queria falar. Uma outra coisa é aquela situação de que você tem tudo. Aí você vai falar assim, mas não existe isso, a pessoa ter tudo o que precisa para crescer e não sabe que tem. Tem aquele que realmente precisa de muito para poder crescer. Tem aquele que tem todas as oportunidades. Tem o dinheiro, né? Tem a condição financeira de pagar um estudo, tem o dom, tem o talento. Mas em algum momento da vida dela, ela sofreu algo que fez com que ela entendesse que ela não era capaz. E o medo porque aquele que a gente falou anteriormente, ele sabe que é capaz, ele vai em frente, ele busca, mas ele busca desordenadamente, por isso que ele nunca chega, né? E tem aquele que não acredita, tem o dom, sabe que sabe fazer, mas é tímido, tem medo de não ser capaz, e todo aquele manancial que ele tem, todas as ferramentas se tornam inúteis. E aí a gente começa a entender o quanto é importante a gente trabalhar o autoconhecimento, seja para descobrir qual é o nosso propósito e alimentar expectativas verdadeiras que fluem da alma, que fazem com que essas expectativas que fazem com que as nossas vidas aconteçam prazerosamente e tudo flui, gente. Às vezes, não sei se tem alguém aí que pode comentar, mas eu já vi pessoas falando assim, eu vou dar exemplos, tá? Nossa, eu nunca quis fazer
tal coisa, mas a vida girou, eu fiz uma outra coisa e tô eu aqui fazendo o que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Mas tô amando e tá acontecendo tudo tão natural e a minha vida tá fluindo, eu abandonei meu trabalho e tô trabalhando com isso agora e tô amando. E às vezes a pessoa, é nesse processo que a pessoa se descobre realmente. É nesse processo que a pessoa percebe que ela não estava no lugar certo, mas ela precisava passar pelo processo. Então entende que aqui, o que eu estou querendo trazer para nós, a questão de que quanto mais eu me compreendo, quanto mais eu busco conhecimento, as chances de eu otimizar o meu tempo, de eu facilitar o meu processo para vir aqui e me sentir feliz é muito mais rápido. Aí quando eu tô no meu lugar, no meu propósito, eu posso cair 300 vezes, mas é como se eu tivesse uma força muito maior e eu falo, não, aqui ó, tem uma saída. Aí é o dom, quando a gente vê, tá acontecendo as coisas na nossa vida, né? Então a gente precisa se dar a chance de se conhecer. Se você quer realmente um ano novo, não adianta você ficar fazendo tudo que você fez no ano passado. Ou se você realmente estava num processo de crescimento, fazendo tudo correto, né, buscando fazer tudo correto o tempo inteiro, trabalhando o seu emocional, trabalhando o seu estado de presença, trabalhando naquilo que você acredita, né, vamos dizer, se eu sou professora, ou eu sou terapeuta, ou eu sou médica, enfermeira. Se você sente que esse é o seu propósito de alma e você entrou 2020 e se frustrou porque muita coisa você queria fazer e não deu certo, mas você continuou, sente e percebe, você continuou a caminhar, mesmo que doeu, mesmo que deu aquele desânimo, aquela tristeza, mas você continuou. Então, para quem ainda não encontrou esse processo dentro dele mesmo, para as pessoas que ainda estão nesse processo de busca e de muitas frustrações, talvez você esteja batendo na porta errada, ou seja, você está fazendo escolhas por causa do ego. Talvez você tenha encontrado o seu propósito de alma, mas procura um coach para te ajudar a organizar, criar metas, romper crenças. Pode ser que te ajude muito, né? Ou você realmente tem tudo para vencer, mas precisa de uma terapia para descobrir o porquê que você não se dá a chance de arriscar. Por que você não se dá a chance de encarar a sua vulnerabilidade e seguir em frente? Então procura uma terapeuta, procura uma psicoterapia e segue em frente, porque todos nós viemos para existir e ter a sua função no mundo. E assim, quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai descobrir os porquês, ou seja, começa a se perguntar, a Elaine Enneagrama. Ei, Beth, boa noite. Então, o Enneagrama ajuda muito. A gente vai ter agora, as pessoas que estão no Bom Dia com a Vitrice, vão ter o direito de participar gratuitamente de uma imersão que eu vou fazer. Vou falar a data agora, vou dar um spoiler que eu ia passar só para o grupo amanhã. No domingo, dia 24 de janeiro, eu vou fazer uma imersão, eu vou passar todos os dados amanhã, o pessoal do dia uma imersão no domingo. Não vai ser uma imersão muito curta, então preparem-se. Vai ser uma imersão EAD, então a gente tem mais de 100 pessoas no Bom Dia com a Vitrice, e quem tiver lá, fica ligado para poder, né, me passar todos os dados, porque eu tenho prazo para montar as dinâmicas, e nós vamos fazer isso aí, vamos conhecer o Enneagrama, vamos identificar e aprender a desidentificar. É um processo, o Enneagrama não é só eu sou o 4, eu sou o 5, para quem conhece, sabe que tem as 9 personalidades, é muito mais profundo, mas a gente vai dar início, vai dar o primeiro passo e virão outros momentos de autoconhecimento. As pessoas que estão no Bom Dia com a Vitrice, e muitas delas já estão nesse sistema mesmo de meditar, de se questionar, de buscar, e é lindo ver o processo das pessoas que saem um pouquinho da zona de conforto e começam a fazer algo por elas mesmas. Então a grande questão é, busquem encontrar as suas razões de estarem aqui nessa existência. Então a gente muitas vezes acredita que não precisa de ajuda, e a gente está precisando de ajuda. E tá tudo certo também a gente precisar de ajuda. Nós não precisamos
Porque muitas vezes o que acontece? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de um comprometimento maior, a gente precisa de uma disciplina maior e nem sempre a gente quer aceitar isso, né? Nem sempre a gente está pronta para se abrir para essa ajuda. Então, eu gostaria de falar um pouco mais. Eu coloquei aqui qual que é o plano? Tá. Sim, interessante isso também. O que acontece? Por que a gente evita a busca da ajuda? Porque o eu, né, o ego, ele tem muito medo de se perder, né, de não ser ele, de mudar, deixar de ser o eu. Então, muitas vezes a gente se fecha para as mudanças, porque não, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu nunca fui diferente, não vai ser agora. Todos nós podemos mudar. O eu, ele pode descobrir que ele é muito mais, né? E eu acredito muito, né, sobre essa questão de acreditar que eu posso. Então, quando eu descubro que eu sou muito mais do que o eu, que eu não preciso ter medo de deixar de ser, de mudar. Eu lembro quando eu comecei os meus processos, o Raider e minha filha principalmente falava assim, nossa, mas você outro dia pensava assim, agora você já pensa assim? Eu falei, pois é, né? Eles estão aí para provar, gente. Que eu falava, que bom que eu mudo, né? Já pensou se eu fosse morrer, nascer de um jeito e morrer do mesmo jeito? A Danda tá falando aqui, ó, Amanda, síndrome de Gabriela, isso mesmo, Carla. E aí a gente fica assim, não, eu posso mudar, eu posso ser diferente, eu quero ser diferente. E a partir do momento que eu faço tudo isso, eu começo a encontrar o meu propósito de vida. Eu começo, você errou, você é errada. Sim, eu sou, graças a Deus, porque se eu fosse perfeita, ou eu realmente estaria mentindo para mim mesma, ou eu não era normal. Porque não existe ninguém perfeito. Como diz o Bert, né? Quem busca perfeição não entende o que é viver, né? Ele não fala com essas palavras, mas a vida é imperfeição. Eu costumo mostrar isso pro pessoal nas constelações, né? Quando a gente olha lá na monitoração, lá no monitoramento lá no CTI, o que tá lá, né? O nosso monitor cardíaco fazendo assim, tim, né? E tá vivo. Quando faz uma linhazinha só, aquele pim, aí pronto, aí chama a enfermeira, ele parou, que não sei o que. Então a vida é movimento, gente. Para que as nossas expectativas sejam atendidas, a gente precisa sair de onde está. Porque senão a gente vai ficar se iludindo e se frustrando e se iludindo. E é tão interessante, né, que o Jung, ele fala que depois dos 40 é mais difícil mudar. Principalmente quando você tem traumas muito profundos. Então busque o mais cedo possível e mais rápido. Juliana, eu passei dos 40, então pra mim acabou? Não, é mais difícil, gente. Isso não quer dizer que seja impossível. Se você começar hoje, já vai começar a ficar um pouco mais fácil. O problema é que quanto mais tempo você leva, vamos dizer que a sua ferida vai só aumentando. Então ela vai levar mais tempo para fechar. Vamos fazer uma analogia com ferida, né? A enfermeira adora tratar a ferida, porque a gente vê fechando, né? A gente tira foto e quando vê tudo lisinho, tudo cicatrizado, dá aquela, yes, conseguimos. O emocional tem as suas feridas. Então nós precisamos trabalhar esse emocional para a gente poder, em vez de ter as nossas frustrações, né? Como aquelas fotos que tem na internet, expectativa e a realidade. Né? Para a gente fazer isso emocionalmente, ter expectativa e uma realidade que a expectativa esperou, né? A gente precisa começar a trabalhar o nosso emocional. Então, o que a gente falou aqui hoje? Você gera expectativa alta, sem competência, não. A sua realidade não vai ser aquilo que você esperou. Expectativa alta sobre o desejo do ego. Você não vai conseguir, porque o teu inconsciente não quer aquilo. Então você vai se sabotar, né? Vai ser difícil. Às vezes eu vejo assim as pessoas fazendo alguma faculdade por conta da questão social, e é até difícil levantar para ir para aula. Eu vou concluir, mas não é bem isso que eu queria, não sei por que eu fiz isso. Mas na verdade vem a negação, não quer admitir, né? Que fez por conta de alguma coisa social. Mas a verdade é essa, né? Não é uma questão de alma.
E às vezes a pessoa tem um dom maravilhoso, né? Aquela, como que é o nome daquela atriz? Não sei, aquela Padilha, eu acho. Ela é pediatra. Ela largou a medicina e a pediatria para ser atriz. E tem outros casos aí que eu já vi também, que eu sou muito ruim de guardar nome, eu não tô tendo tempo de ver novela, então eu esqueço os nomes dos atores e atrizes todos. Então, aquela coisa. E aí gera expectativa baixa por não acreditar que é capaz. Então, eu costumo dizer o seguinte: todos nós somos capazes de tudo. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, nos mínimos detalhes, gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu e todo mundo riu muito de mim. Eu não sei como aconteceu, mas chegou. Eu tenho até uma história com a doutora Fernanda que comprova isso. E eu falei, eu tava vendo a minha pele, né? Eu já tô com 43 anos. E eu observando a minha pele, eu falei, gente, a minha pele tá ficando acneica, mas pele precisa hidratar. Como que eu vou fazer com essa pele se eu não posso passar hidratante nesses hidratantes para pele oleosa? Eu sinto que parece que ainda assim traz alguma coisa aumenta as minhas espinhas. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? E só pensei nisso. Aí apareceu um vídeo daquele Dr. Hollywood falando do ácido. Aí eu falei, esse cara é muito... Aí eu não vou falar, né? Mas enfim, será que é isso mesmo, né? Fiquei meio assim. Aí fui na doutora Fernanda, doutora, me diz isso aqui cientificamente e tal. A gente bateu um papo, acabou ali. Depois de uma semana chegou uma caixinha da Boticário, detalhe, eu não comprei, de ácido hialurônico. 3 passos com ácido hialurônico, limpeza, uma gotinha e um cremezinho. Aí eu falei, caramba, quem comprou isso? Perguntei a minha filha, perguntei o Heidel, eu não comprei, não sei como esse trem chegou na minha casa, mas eu só joguei pro universo e veio no meu nome, gente. Eu mereci, porque de alguma maneira o universo me trouxe. Então, quando a gente joga pro universo, eu já contei a história da minha casa de vidro, que eu pensava numa casa de vidro que eu adoro à noite e gosto de olhar as estrelas, mas eu não posso dormir olhando as estrelas. Mas aí eu pensava, se eu tivesse uma casa de vidro, eu ia poder acordar de noite, olhar as estrelas e voltar a dormir. E a minha casa hoje, a frente toda é de vidro. Então, você é co-criador da sua realidade. Então, se eu penso de alma, verdadeiramente, que eu quero, desejo alguma coisa, e é puro, é amoroso aquele sentimento, não é... Você atrai, isso é física quântica, eu não sou física, eu não vou entrar nisso, mas eu já li algumas coisas, já vi o Hélio Couto, quem quiser entender de física quântica, assiste Hélio Couto, eu acho muito bacana como ele traz, é fácil de entender e as coisas acontecem realmente. Então eu penso que como que eu posso criar uma expectativa no início do meu ano e posso alcançar aquilo que eu quero? Primeiro você tem que entender por que você está querendo algo. Depois você tem que ver se você precisa de ajuda para conquistar aquilo. E se for de alma, vai acontecer. Se for realmente de alma, vai acontecer. E se você realmente jogou aquilo para o universo, soltou aquela intenção, mais cedo ou mais tarde as coisas acontecem. Sem forçação de barra, as coisas acontecem. Juliana, mas eu desejei tanto isso, depois que eu conquistei, não era bem aquilo que eu queria. Por que eu desejei tanto? Porque eu me enganei. Faz parte do processo. Olha para isso, por que você desejou, por que você quis e por que não deu certo, qual a lição que isso te traz. Lembra, quando eu tô preparada, boa noite Marisa, boa noite Cida, e aí eu olho para tudo isso e aprendo e cresço com isso. Então tudo que vem na nossa vida vem para nos ensinar algo, tudo aquilo que vai embora da nossa vida está nos dizendo algo sobre nós mesmos. Né? Eu vi aquela cena, não sei se vocês viram, uma cena triste na televisão, de uma mulher que vinha dirigindo, acho que em Santos, sei lá, no litoral de São Paulo, eu acho. E ela vinha no carro, e aí um rapaz brigou com ela, porque eu acho que quase que ela atropelou, ela estava fora do lugar certo, ela não poderia estar na praia com o carro dela, na areia da praia, e ela jogou o carro sobre a pedra, o rapaz pegou a pedra, jogou nela. Eles se encontraram por quê? Será por que eles se encontraram? Por que eles se atraíram? Por que será que aquilo aconteceu?
ambos tinham uma agressividade gigantesca. Ambos precisavam entender aquele processo ali. E o que eles vão fazer com aquilo? De alguma maneira, eles aprenderam algo com aquilo naquele dia. Ela perdeu o carro dela todo. Será que valeu a pena? Né? Será, Juliana, ela tem problema psiquiátrico? Não sei. Mas vamos fazer uma análise. Por que a gente aproxima as pessoas boas ou más, entre aspas, más e boas, né? Por que a gente aproxima situações complicadas de nós? O que nós estamos atraindo? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que nós precisamos nos capacitar, ou seja, gerar competência, capacidade de realizar o nosso propósito. E aí a gente precisa de conhecimento técnico para isso, a gente precisa de planejamento e a gente precisa de agir. Porque o que é a ação? Né? Força de vontade. Todo trabalho precisa de uma força, né? Assim, se eu vou empurrar um móvel, eu faço uma força, senão ele não sai do lugar. Então eu preciso ter força de vontade, eu preciso agir esse planejamento. Senão as coisas não vão acontecer, não vai cair do céu, né? Às vezes cai igual o meu olhinho, né, gente? Mas vocês estão entendendo que a gente precisa dar o nosso melhor, né? É bíblico isso, né? Faça a sua parte e o céu te ajudará. Então, se a gente está dentro de um processo mentalizando, dedicado, vivenciando aquilo, a gente não tem tempo nem de olhar para a vida do outro e nem de ficar deprimido, porque você está trabalhando, você está vivendo, você está saindo da sua zona de conforto, você está buscando realmente... E outra coisa, sai do controle. A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o vizinho, a gente quer mudar o filho, a gente quer mudar o pai e a mãe. Sai do controle. O que eu preciso aprender comigo, pra amigo, né? Brincadeira, gente. Mas pra mim mesmo, o que eu preciso saber sobre mim? Para que eu seja um ser melhor e viva a minha vida expressando a minha essência, aquilo que eu vim para ser. Então, para isso, a gente precisa de ter essa fé, acreditar que eu sou co-criadora. Então, quando às vezes eu quero algo, que eu começo a entrar nessa neura de controle, de que tem que ser do meu jeito, senão não tá certo, o que eu faço? Ok, eu fiz a minha parte. Agora eu vou deitar, vou dormir e vou esperar ver o que vai dar. Porque eu já joguei para o universo. Se eu já joguei para o universo, eu já fiz a minha parte. Agora é trabalhar o dia a dia, o aqui e agora, para conquistar aquilo que eu quero. Se eu sinto preguiça, se eu estou procrastinando, vai demorar um pouco mais para chegar, né? Então, isso tudo pode acontecer a partir do autoconhecimento. Porque se eu tenho uma insegurança no meu processo de realização, o que eu vou fazer? Eu vou procrastinar, né? Se eu tenho segurança, eu vou ter coragem para seguir, para enfrentar os desafios. E aí, se eu tenho relações interpessoais boas, se eu estou convivendo com pessoas no meu processo de conquista, seja dentro do meu trabalho, dentro da escola, né? Seja dentro da minha faculdade, se eu tenho uma boa relação com o outro, o que acontece? As coisas acontecem mais facilmente, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa do outro para crescer. E a outra questão, o autoconhecimento vai trazer o quê? Autoconfiança, autoestima, né? Tudo bem trabalhado, fortalecido, então não vai ser uma crítica que vai fazer você desistir. Então, às vezes, dentro da família, a gente ouve alguma coisa, isso não vai dar certo, não faça aquilo. Eu sei que a gente às vezes escuta isso, mas você precisa aprender a ouvir o seu coração. Se você sabe o que você está fazendo, sente que deve fazer, às vezes foge até da nossa lógica. Mas se eu tenho autoconhecimento, se eu tenho uma qualidade de presença, o que eu consigo captar? Eu capto esse campo de consciência que a gente estuda, né? E vai estudar na psicanálise integral sistêmica, essa questão do campo quântico de consciência, que você acessa uma inteligência superior e que você nem sabe como sabe determinadas coisas. Mas você precisa estar concentrado, centrado em você mesmo e naquilo que você veio fazer, sem um interesse egóico por trás, mas um interesse amoroso, porque tudo é amor, né? O amor é a cura de tudo, é aquela vibração mais alta que tem. Então, a gente precisa estar nesse processo de busca dessa vibração mais alta para acessar esses campos, sem essa intenção forçada do ego de ter que dar uma resposta, das pessoas estarem me humilhando, me ofendendo. Então 2020 mostrou que todo mundo é igual, gente.
Que você pode planejar tudo e cair um meteoro que acabou tudo, ninguém vai ser mais ninguém, ninguém vai ser importante nem desimportante. Para mim, o 2020 mostrou isso. Caramba, nós temos que começar a olhar para o bem da coletividade, para o bem comum, para nos iluminar, para iluminar o mundo e as pessoas que estão à nossa volta. Porque enquanto a gente quiser que o outro se ilumine para sugar um pouquinho de luz, né? Ai, o outro é muito atrasado. Se ele fosse iluminado, eu seria feliz. Por quê? Porque ele ia atender todas as suas expectativas. Da mesma forma que eu me relaciono com o outro, eu me relaciono com o mundo e comigo mesmo. Então a ideia é transpor isso tudo, né? A ideia é começar a trabalhar as crenças limitantes da gente para que a gente possa seguir adiante. Todas as questões estão muito profundamente relacionadas às crenças, aquela construção que vem da nossa infância, da nossa relação com a nossa primeira família, né, com a nossa família ali, com o nosso núcleo familiar. E aí, essa questão da fé em você mesmo, do acreditar em você, na sua alma, na sua espiritualidade, na sua capacidade de sentir e de sinalizar, né? Perceber o sinal, a sinalização que vem desse campo quântico de consciência, essa inteligência suprema que conduz a todos nós, essa força superior que conduz tudo, não é nós, seres humanos, mas toda essa inteligência da natureza, tudo que faz, né? O sol está no seu lugar, a luz está no seu lugar, as pedras, a água, a salgada e a doce. Então, quando a gente entende todo esse processo e consegue perceber através da meditação, dessa conexão, desse estado melhorado de presença, de aceitar e deixar que aconteça essa intuição, essa sabedoria, acessar essa sabedoria universal, é tudo que a gente precisa. A questão é que a gente começa a atropelar e não tem a disciplina. Lembra quando a gente fala lá no início de ter competência, ser capaz de? Nós precisamos de querer, ter força de vontade, ou seja, ação para nos disciplinar, né? Para a gente ter comprometimento com tudo que a gente faz, saber que qualquer pensamento negativo interfere significativamente no seu corpo, na questão toda sua celular. Por que a gente tem doenças somáticas mesmo? É psicossomáticas, né? Psicossomáticas, e o corpo tá padecendo, daqui a pouco, bum! Não é só psicológico, realmente a pessoa desenvolve uma gastrite, desenvolve uma cistite crônica e tem que tomar antibiótico por meses e meses. Então, gente, que esse 2021, que o 2020 tenha sido o nosso presente para entender que nós somos muito mais do que o nosso ego. Porque quando a gente fala que nós não somos nada, é para desvalorizar esse ego que deseja valor. Um valor que não é real, Por isso que a nossa realidade não é a expectativa. Porque essa expectativa está baseada no ego, não satisfaz a nossa expectativa. Por quê? Essa expectativa baseada no ego, o ego não é real, é uma fantasia, é uma criação, é uma necessidade de um medo gerado das fantasias da nossa infância, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, que 2021 seja um ano que realmente todos nós possamos gerar mudanças profundas, não no outro, não nos nossos governos, mas dentro de nós. Porque cada ação, cada pensamento, cada situação que a gente vive, seja dentro do nosso núcleo familiar, seja na nossa sociedade, e aí a gente vai entrando para um macrocosmo, né? Seja tudo que está acontecendo, a poluição dos rios, seja a fome no continente africano, no nosso próprio país, seja a falta de saneamento básico, seja tudo, seja depressão, suicídio, câncer, tudo isso está diretamente proporcional, né, ao nível de amor que a gente tem dentro de nós. Então, o quanto eu amo, olha para o mundo, tá ali o quanto eu amo. Mas eu amo muito, eu sou boazinha, eu sou bonzinho. E aí, quando a gente descobre, a gente tá bem sentado no rabinho e olhando o rabinho alheio, não é verdade? Então, gente,
Olha, gratidão por sua linda presença hoje aqui. Eu espero que a gente adquira essa sabedoria, a vontade de transformar. Eu tô lendo o livro aqui do Jung e eu marquei uma frase dele, eu queria trazer para vocês, que ele diz o seguinte, ó. Né, o livro cita, né? Para Jung, o estudo da alma, deixa eu ver aqui. Para Jung, o estudo da alma tornou-se também uma questão de grande importância histórica, visto que, como ele certa vez disse, o mundo inteiro está pendente de um fio, e esse fio é a psique humana. É vital que nos familiarizemos todos com isso. Então, esse livro, que é do Murray Stein, do Jung, o Mapa da Alma, ele fala, é um livro maravilhoso que fala sobre a obra do Jung, né, sobre os arquétipos, sobre os complexos e tudo mais, né? Toda a obra do Jung, como ele entendia. E o Jung já via que se nós todos não despertássemos, né, nós continuaríamos vivendo as nossas sombras. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, tá tão pesado, né? O mundo tá tão difícil. Então é isso. Se a gente não parar, eu sou assim, fulano não é, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo, nós precisamos abrir os olhos, olhar para dentro de nós. A gente precisa transformar as nossas crenças, os nossos preconceitos, né? Porque o preconceito é um conceito que vem antes de estudar, de analisar, de perceber tudo que está à nossa volta. A gente precisa transcender para transformar o mundo. E todo esse trabalho começa dentro de nós, tá bom? Beijo, gratidão. Nós temos um sorteio para fazer de uma máscara. Vocês fizeram lá como é que fala? Fizeram indicação, marcaram. Ih, gente, a palavra sumiu aqui. Marcaram as pessoas na postagem, no vídeo da Vitrice, mas só apenas 5 pessoas marcaram lá. O que eu vou fazer? Eu me perguntei de novo e na próxima live nós vamos fazer esse sorteio. Então, vou pedir Ludmila para marcar os grupos da Vitrice, para colocar essa postagem lá, para vocês poderem marcar fazer direitinho como pede na postagem, para a gente poder fazer os sorteios das máscaras da Vitrice, que ficaram uma gracinha, tá certo que elas são laranjinhas, mas é interessante porque vem frases, né, e palavras boas escritas. Eu acredito que nem que seja para a gente guardar de lembrança essa máscara, dizendo assim, um dia o mundo me alertou que a vida vale a pena ser vivida em comunidade, abraçando, amando os nossos, cuidando de nós para que os nossos possam estar bem, né? É incrível como que tudo vem como uma grande lição e nem sempre a gente percebe. Se eu me cuido, eu cuido do outro. Olha que lindo! E eu gostaria de dizer aqui, que todas aquelas almas que se foram e que ainda estão indo, eu sinto muito, muito mesmo, como enfermeira, como ser humano, como mãe, como irmã, como tudo que vocês possam imaginar. Eu passei o meu final de ano profundamente silenciosa, em respeito a todas essas pessoas, a tantas dores que eu acredito que tenha e que tenha ocorrido, né, nesse período que ninguém esperava que ia acontecer. Então, dentro de todos aqueles que se foram, sejam por Covid, sejam por outras doenças evitáveis, que a gente sabe que pode ser evitado, eu sinto muito por essas idas, né? E que a gente possa curar o Covid que reside em nós, né? Esse vírus silencioso que nos consome e consome esse mundo tão lindo que Deus, essa força criadora, nos entregou com tanto amor, né? Então, gratidão mesmo. Gratidão a todos os nossos seguidores, a todos os nossos amigos, porque eu vejo vocês, eu estou aqui,
Eu tenho um carinho imenso, muito, muito amor por cada um. Eu vejo realmente a alma de vocês, eu consigo enxergar a mim em vocês e isso me faz muito bem. Gratidão, gratidão. Vem 2021, né? 2021 com muito amor, com muita paz, com prosperidade. E não entendam prosperidade apenas financeira e material. Um ser próspero, ele é próspero de amor, de paz, de harmonia, de material também, mas isso tudo é um conjunto, né? Gratidão, Beth, gratidão a todos vocês. E vamos lá, eu vou pedir a Ludmila para avisar qual que é de novo a nossa postagem, para vocês poderem marcar lá e a gente fazer o nosso sorteio, tá bom, gente? Gratidão, gratidão, staffs, gratidão, Ludmila, que em 2020 esteve, assim, trabalhando demais da conta. Minha irmã, gratidão, gratidão por cuidar de mim, a minha irmã mais velha, e se vê tanto nessa obrigação. Eu libero você, irmã, você para viver a sua vida sem essa obrigação. Gratidão, mãe e pai, que me apoiaram esse ano, que sempre estiveram junto. Lu, que sempre esteve junto também, porque ela é muito presente. A Lu tá chegando aí agora. Gratidão, Mariana, que chegou agora no finalzinho. O Thiago, que tá fazendo o nosso site. Gratidão, tá ficando tudo muito lindo. E, gente, vai vir Masterclass por aí, Psicanálise Integral Sistêmica. Tem uma live linda que a gente fez, eu achei sensacional. A Ludmila e a Mariana estão editando ela, para vocês poderem ver. O curso tá maravilhoso, tá lindo, tá melhor do que antes. E todos os alunos vão poder ficar esses 18 meses, os que fizeram da turma passada, vai ficar aberto o EAD, vai ser um curso de psicanálise EAD. E eu vou contar, eu tô com vontade de contar a nossa surpresa. Eu vou contar aqui para vocês, tá? Quem fizer o curso de psicanálise integral sistêmica, meu Deus, lá vou eu. Ó o spoiler, gente. Vai sair também constelador. As pessoas que fizerem o nosso curso de psicanálise integral sistêmica, a gente vai dar também o certificado de constelador. Isso vai ser melhor explicado na nossa Masterclass, que começa a inscrição para Masterclass agora, dia 20 de fevereiro. Abre os olhos, porque dia 13 de março vai ser a nossa Masterclass. A gente vai abrir o carrinho para todos poderem fazer parte e estudarem psicanálise integral sistêmica, onde a gente vai trazer Freud, Jung, Lacan, todos, né, que fizeram parte desse desenvolvimento, o Adler. Aí o valor é promocional. Nesse dia de lançamento, nosso primeiro curso EAD vai ser um valor assim de R$175 por mês, uma formação maravilhosa, mas vai ser só no dia 13, depois ele volta para o valor normal dele, tá bom? Então fiquem de olho, façam inscrição, quando abrir a inscrição, façam inscrição, porque as vagas também são limitadas. A gente não vai abrir para um número muito grande para poder dar suporte e para não ficar um curso que a gente não vai dar conta, né? Vai que a gente abre e realmente dá aquele boom de procura e a gente depois não dá a qualidade que a gente espera para vocês. Então corre no dia... Vamos todos, né, Elaine? Ai, que bom. A Danda também vai, né, Amanda? Gratidão, ó. Beijo, fiquem com Deus, boa noite, feliz 2021, tamo junto com a Vitrice, trabalhando para despertar almas e começa pela gente, tá? Não somos seres de luz, não, estamos nos iluminando junto com vocês, estamos juntos que juntos somos mais fortes, a gente espera você. Tchauzinho, gente, boa noite.